Irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para apresentarmos a Deus mais um culto de adoração e de louvores ao seu nome. Estarei fazendo uma oração a Deus para que nesta manhã o Senhor venha de uma maneira toda especial estender as suas mãos sobre nós, falar conosco e receber o hino, os louvores dos quais nós iremos entoar ao seu nome. Amado e eterno Deus, é no nome de Jesus Cristo, o seu Filho, que te agradecemos, ó Pai, por mais um dia em que o Senhor a nós tem proporcionado. Eu te peço que pela sua infinita bondade, o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos, que neste momento estão ao alcance da minha voz. Amado e eterno Deus, mantenha a sua mão estendida sobre cada um, concedendo graça, concedendo bênção, dando vitórias. Ó meu Deus, é o que nós te pedimos agora, e no nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Eu irei ler 2 versículos que está na palavra do Senhor. Livro dos Gênesis. Eu irei ler no capítulo de número 17. Estarei lendo o versículo 15 e versículo 16. O título: Deus muda o nome de Sarai. Verso 15: Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas será Sara o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povo sairão dela. Amém. Senhor Deus, é mais uma vez que te dou graças, ó Pai, por tudo quanto o Senhor a nós tem feito pela sua palavra. Amado e eterno Deus, eu te peço que seja conosco de uma maneira toda especial e venha receber o culto do qual nós viemos apresentar o Senhor aqui. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Nós percebemos que Deus faz uma promessa a Abraão, e dizendo que Abraão seria pai de uma grande nação, e aqui Deus vem mudando o nome da sua esposa, para que ela viesse ser mãe, pois até então ela não haveria dado à luz, ela era estéril. Como hoje é o dia das mães, eu quero parabenizar a todas as mamães, das quais receberam de Deus o privilégio de dar à luz, de serem mãe, de manter a proliferação da raça humana. Parabéns a todas as mamães neste dia. Que Deus abençoe. Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus nesse momento e falar, através desse louvor, sobre a pessoa bendita de Jesus. Era apenas simplesmente um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava
paz do Senhor. Estaremos lendo a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, cujo título é Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se já enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos. Irmãos, todos nós passamos por alguma adversidade, passamos por momentos ruins na nossa vida. Essas dificuldades, ela vem mesmo nós querendo ou não, né? Mesmo elas são inevitáveis na nossa vida. Nós passamos a planejar, a trabalhar, a ter uma vida tentando evitar essas adversidades que possam vir sobre nossa vida, mas nós não conseguimos evitá-las de um modo geral. Além dessas adversidades ela vir para todos, independente da raça, independente da situação financeira, independente do grau de escolaridade, além de elas serem inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas vêm, às vezes, sem nós esperarmos. No momento que a gente às vezes está bem, acontece algo na nossa vida e que vem a mudar toda a estrutura da nossa vida. E essas dificuldades que surgem para nós, elas às vezes, a maioria das vezes, elas nos causam mal, elas deixam a gente em situações difíceis. E isso que está acontecendo com os discípulos, aonde eu acabei de ler. Eles estavam atravessando o mar, veio uma chuva, uma tempestade. Essa tempestade começou a se tornar difícil para eles resolver, ao ponto dela se tornar tão grande que o barco estava a encher de água e esse barco está prestes a afundar, colocando em vida a vida daqueles navegantes. E na nossa vida também, irmãos, acontece essas coisas, né? Nós estamos bem, está tudo normal, eu estou conseguindo trabalhar, eu estou conseguindo pagar as minhas contas, eu estou conseguindo levar a comida para dentro da minha casa. E do nada acontece, como uma pandemia igual a essa que está
causando no nosso meio, e isso chega a nos desestruturar a nossa vida. E ela chegou de repente, né? A princípio estava tudo bem, de repente acontece isso. E isso tira as coisas do nosso controle. Nós perdemos o controle da situação que nós estávamos vivendo, né? E os discípulos naquela ocasião, eles lutaram, eles eram uma chuva para eles, não eram problemas, porque eles viviam naquele lugar. E eles lutaram, usaram as suas forças, né, os seus conhecimentos, mas não resolveu. E na nossa vida também acontece isso. Vem dificuldades, adversidades para nós, que nós também não conseguimos resolver, que nós lutamos, às vezes usamos o nosso conhecimento, usamos os nossos esforços e eles não se resolvem. E a gente fica numa situação difícil, aonde nós vamos ficando com mais medo, vamos perdendo a esperança de algumas coisas. Mas existe uma coisa, irmãos, é muito importante nós entendermos que, mesmo essas dificuldades, estas adversidades, esses momentos ruins, vindo sobre nós e se tornando incontrolável, às vezes irreversível, nós pensarmos que não tem mais jeito, que tudo está perdido, que o jeito é a gente entregar os pontos, é nós sabermos, irmãos, nós sabermos que não acontece na nossa vida nenhuma situação, mas nenhuma situação que está fora do controle do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Nenhuma adversidade, nenhuma coisa ruim que sobrecai sobre as nossas vidas está fora do controle do nosso Senhor Jesus Cristo. As dificuldades, sim, elas vêm sobre nós. E elas vêm, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente planejando, mas elas vêm com a permissão de Deus, irmãos, para que nós aprendemos com ela, porque elas vêm para nos ensinar. Eu creio, eu tenho certeza que daqui a alguns dias, irmãos, nós vamos sair dessa situação que nós estamos vivendo e nós vamos sair muito mais fortes do que nós éramos. Amém? Analisando o texto onde eu li a palavra de Deus, tem alguns pontos que eu quero trazer para os irmãos. Eu quero refletir sobre alguns tópicos aqui. Os discípulos, eles estavam navegando, de repente veio uma tempestade, eles tentaram usar dos seus esforços para resolver o problema e não conseguiram. Entraram em pânico, ficaram desesperados. Aí eles chegam para Jesus e falam: Mestre, não te importas que pereçamos? Eu quero tratar desse tópico com os irmãos. Mas Jesus despertou, acordou, viu a situação e Jesus resolveu o problema deles. Jesus resolveu, acalmou o mar e houve grande bonança. Jesus fez aquilo e pergunta aos discípulos, que é o segundo ponto que eu quero tratar para os irmãos, que está aqui no versículo de número 40. Jesus fala para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E um terceiro ponto que eu quero tratar e refletir com os irmãos aqui é que os discípulos, após tudo estar resolvido, Jesus ter resolvido o problema deles, eles olham um para os outros, um para os outros discípulos, que está no versículo de número 41, e diz: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então vamos refletir nesses tópicos, irmãos, para a gente aprender mais da palavra de Deus. O contexto aqui nos diz que Jesus
passou aquele dia todo, aquele dia inteiro, ensinando para uma grande multidão de pessoas à margem daquele mar, o lago da Galileia. E à tardezinha, Jesus, cansado, né, de ter passado aquele dia ensinando, Jesus diz aqui no versículo de número 35 que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Os discípulos vão entrar no barco e atravessar o mar sob uma ordem de Jesus. Jesus mandou, né? No versículo 38 diz que e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Desta forma, irmãos, o barco sai, com Jesus dentro, Jesus cansado vai dormir, e assim que o barco saiu, veio uma tempestade. Não havia nenhuma previsão de que aquela tempestade viria, creio eu, porque se tivesse uma previsão, eles não iriam sair. Mas de repente, do nada, né, vem aquela tempestade. Certamente, irmãos, os discípulos, como conheciam muito bem aquela região, sabia que a chuva para eles não era um problema, porque eles já tinham passado por situações de chuva antes ali no mar da Galileia ao navegar à noite. Mas essa tempestade começa a aumentar de um modo que eles se esforçam, eles fazem de tudo e não resolvem o problema. Daí eles ficam desesperados, em pânico, e eles vão acordar Jesus. E ao acordar Jesus, eles fazem essa pergunta para Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? Vocês percebem que o tom que eles estão falando ali para Jesus é um tom de cobrança, né? Mestre, não te importas que pereçamos? Mesmo eles sabendo quem era Jesus, eles vêm a ter essa cobrança a Jesus. Mas nós também, irmãos, hoje a gente vendo que eles não fizeram o modo certo, mas hoje nós também fazemos algo, né? Nós entramos num processo de tanta dificuldade na nossa vida, num processo de, às vezes, a um ponto aí que parece que não tem mais jeito, e a gente olha e fala: parece que Deus não está olhando para mim, parece que Deus não está agindo a meu favor, né? E é isso que nós fazemos. Então, por que eles falam para Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? Irmãos, dentro da alma deles havia uma angústia, um conflito, uma crise. Que crise era essa? Eles, ao entrar no barco para atravessar o mar, eles estavam fazendo o quê? O que Jesus mandou. Jesus falou para eles: vamos atravessar o mar. E nós, irmãos, quando nós estamos seguindo os preceitos de Deus, quando nós estamos amando o próximo, quando nós estamos ajudando o próximo, quando nós estamos cultuando a Deus, fazendo o que Deus mandou, estar no lugar onde Deus mandou, né? Quando nós estamos ofertando, dizimando na casa do Senhor, nós imaginamos que as coisas hão de ser favoráveis para nós. Então, como que eles conciliaram aquilo, né? Que eles estavam fazendo o que Jesus mandou, eles estavam aonde Jesus mandou, e mesmo assim eles estavam enfrentando aquela dificuldade, aquela tempestade, né? Segundo lugar, irmãos, por que eles perguntam para Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? Porque, irmãos, eles, os discípulos e nós ficamos desesperados, entre aspas, né, com a demora de Deus, com a demora da intervenção divina.
Há 2 meses atrás entramos num processo aí de dificuldade no nosso meio, onde nós imaginávamos que uma semana, 15 dias, as coisas iriam passar. Já está fazendo quase 60 dias que estamos vivendo num processo. Quando aqueles discípulos veio a tempestades, eles acharam que aquilo iria acabar, que iria de um modo rápido, o vento iria parar de assoprar, que iria se acalmar, mas não. E a palavra de Deus também nos diz, né, que Maria, Marta, falaram: Jesus, mestre, a quem tu amas está enfermo. E Jesus não chegou logo em seguida. Jesus demorou, elas esperaram algum tempo, e quando Jesus chega, elas pensaram: agora já não adianta mais, agora já é tarde. Nós temos esse sentimento, irmãos, que às vezes Deus demora. Muitos entre nós ora por um filho que está nas drogas, ora por um ente que está doente. Muitos entre nós ora por um marido que está bebendo e não consegue parar. Muitos ora há um tempão, jejua há um tempão, mas a resposta ainda não veio, ainda não é o tempo de Deus. E naquela hora mais angustiante daqueles discípulos, naquela hora mais difícil que eles estavam passando, o que Jesus estava fazendo? Dormindo, né? E esse silêncio de Deus nos incomoda, né? Porque nós queremos tudo para o agora, nós queremos resolver tudo para já. Mas aí o texto, irmãos, aqui no versículo 39, nos diz aqui o seguinte: e Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Irmãos, quando nós chegamos no nosso limite, quando nós achamos que, quando nós fizemos de tudo o que os nossos recursos podiam e que não resolveu o problema, eu quero dizer para os irmãos que os recursos de Jesus ainda estão todos disponíveis. Quando nós fizermos todos os nossos esforços e nós não conseguimos, eu quero dizer para os irmãos que Jesus ainda é onipotente. Quando a nossa causa parece estar perdida, Jesus ainda pode reverter toda a situação e nos dar a vitória que tanto nós almejamos. Por isso que Jesus faz aqui a seguinte pergunta para os discípulos no versículo de número 40. Então, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Segundo tópico que eu quero tratar para os irmãos. O primeiro é os discípulos falando para Jesus, né? Mestre, não te importas que pereçamos? Agora o segundo tópico é: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? É curioso, irmãos, que Jesus, ele às vezes muda métodos para nos ajudar. Na outra tempestade lá, que nós podemos ver aqui em Marcos no capítulo 6, onde que Jesus anda sobre as águas, Jesus não estava com os discípulos naquele momento, né? Ele estava lá no monte orando para os discípulos. Lá do monte, Jesus estava olhando para os discípulos. E quando Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas, em vez de Jesus fazer o que aqui no texto que eu li aqui, né? Em vez de Jesus primeiro resolver o problema, para depois ir acalmar os discípulos, naquela outra ocasião lá, Jesus faz ao contrário. Jesus, ele primeiro acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. E por que Jesus usa esses meios para resolver os nossos problemas, irmãos? Porque Jesus, ele nos conhece, ele conhece a minha, conhece a sua vida, ele sabe se o problema maior está do lado de dentro, se é o meu coração, ou se o problema está do lado de fora, são as circunstâncias. Ele sabe
Se primeiro ele precisa resolver as circunstâncias ou se primeiro ele precisa resolver o problema que está aqui dentro. Naquela outra ocasião, lá antes de acalmar o mar, ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo. A realidade de tudo isso, irmãos, é que Jesus, Ele está aqui presente no nosso meio hoje. Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe o que está passando lá na nossa casa, Ele sabe de tudo, Ele esquadrinha os nossos corações. Ele sabe se o meu problema maior, qual que é o meu problema maior, o que está me afligindo mais, se é o que é interno ou se é o que é externo. Mas por que, irmãos, que os discípulos, eles deveriam ter fé e não medo? Vamos refletir. Por que Jesus fala assim para eles? Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Primeiro, irmãos, por que o Jesus fala para eles no versículo de número 35? Passemos para a outra margem. Jesus, ele fez uma promessa, a outra margem. Qual que era o destino deles então, se Jesus fez a promessa? A outra margem. Eles iriam chegar do outro lado do mar da Galileia, poderia acontecer que fosse, que eles iriam chegar. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus faz uma promessa, ela não cai por terra, ela é cumprida na nossa vida. Às vezes nós entramos sim em desespero, entramos em pânico, né? Porque nós duvidamos que aquele que nos fez a promessa é fiel para cumprir. Segundo, irmãos, por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. O Criador de tudo, o Criador do céu, da terra, que há debaixo da terra, o Criador do mar, o Criador daquele vento, estava com eles ali, estava com eles. Nós às vezes, irmãos, nós ficamos com medo, ficamos com pavor, porque nós perdemos a noção da realidade, de que o Rei da Glória, do que o Criador do Universo, o Criador de tudo, né? O Senhor dos Senhores, está conosco, e Ele está conosco todos os dias da nossa vida, né? Então por que, irmãos, que eles deveriam ter fé e não medo, irmãos? Por causa da paz que Jesus estava demonstrando dentro daquele barco. Na hora daquela tempestade, Jesus estava dormindo. Eles deveriam sim ficar preocupados se Jesus estivesse ansioso, se Jesus estivesse correndo para lá e para cá, pegando, às vezes tentando tirar a água do barco. Daí sim eles deveriam estar preocupados. Mas não, Jesus estava tranquilo. Será que Jesus sabia daquela tempestade? Sim, Jesus sabe de todas as coisas. Mas por que então Jesus estava dormindo, irmãos? Ele dormiu ali, irmãos, porque ele sabia que tudo estava sob controle. Tudo estava sob controle. Irmãos, paz, nós estarmos em paz, não é apenas ausência das dificuldades, ausência das tempestades da nossa vida, das coisas ruins. A paz, irmãos, é mesmo nós estarmos no meio dessas dificuldades que estamos passando, mas nós confiarmos em Deus. Isso é paz. Por que sois assim tão tímidos e não tendes fé? Por que eles deveriam ter fé e não medo, irmãos? Por causa do poder de Jesus. Irmãos, os evangelhos aqui nos falam do poder de Jesus, principalmente de Marcos aqui, onde um pouquinho mais adiante, no capítulo de número 5, Jesus faz o quê? Ele liberta o homem gadareno, né? Dos demônios, da legião de demônios. Um pouquinho mais para frente ali, uma mulher com fluxo de sangue, onde a medicina tentou de todos os jeitos e não teve jeito, ela tocou na orla de Jesus e ela foi curada. Jesus vai à casa de Jairo e ressuscita a sua filha. Aqui Jesus, ele apazigua a tempestade que está no mar. Jesus, irmãos, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder no céu, todo o poder na terra. Todo o poder foi dado a Ele, né? Nós não precisamos ter medo.
mas nós precisamos é ter fé, irmãos. Notem, agora eu vou entrar no terceiro tópico que eu quero tratar com os irmãos, no versículo 41. Eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que a tempestade ela vem na nossa vida? Por que as dificuldades ela vem na nossa vida? Ela tem um propósito, né? Aqueles discípulos, a tempestade veio para eles terem o quê? Uma noção de que aquele Jesus que viveu com eles lá, que ensinaram as parábolas, fez os milagres junto com eles, né? Então, essa tempestade veio na vida deles para que eles pudessem ver realmente quem era Jesus, o poder de Jesus, né? Que Jesus, irmãos, ele age na nossa vida e nos livra dos grandes perigos, para que aqueles discípulos pudessem ter o que? Uma visão mais ampla, mais larga, mais ampliada da grandeza do Deus que eles conheciam. E o resultado disso foi a admiração dos discípulos. Porque se nós olharmos lá para outra experiência da tempestade, lá que eles tiveram, né? No mesmo lugar, o que eles falaram para Jesus? Né? Verdadeiramente és filho de Deus. Então, quando as tempestades chegam e Jesus intervém, irmãos, para resolvê-las, o resultado é que nós ficamos mais perto de Jesus, nós ficamos mais admirados com Jesus, né? Ficamos mais prostrados aos pés de Jesus. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Imaginem, irmãos, essa cena aqui comigo, os discípulos lá, todos molhados, barco prestes a afundar, né? Eles olham, né, para Jesus, né? Aquele medo que eles estavam, viram um temor de reverência para Jesus, né? Hoje, irmãos, nós podemos dizer, né, quem é este? Quem é este? Esse é Jesus Cristo, né? Aquele que veio aqui como um cordeiro, passou toda aquela humilhação, passou tudo por mim e por você, né? Que veio para tirar o pecado do mundo como um cordeiro. É aquele que sabemos hoje que ele fez cegos enxergar, é aquele que fez pessoas da cama andar, é aquele que me tirou do mundo, é aquele, né? Hoje eu sei quem ele é, né? Hoje ele é o único que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda admiração. Ele é o único. E ele, irmão, é o único também que pode nos tirar desta angústia que nós estamos passando. Só Ele pode, só Ele. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram em ver os seus olhos, sentir suas mãos. Eu também queria ter a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Respirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo
lábios pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. O meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio e não creio em Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio em um Cristo de rosto alegre, eu creio em um Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Glória a Jesus, amém. Graças a Deus pela palavra em que nós acabamos de ouvir. Eu sempre costumo dizer que enquanto a gente não transmite a palavra, a responsabilidade é inteiramente nossa. Após transmitida, a responsabilidade é de cada um ter o cuidado de ser cumpridor da palavra, ou seja, a responsabilidade agora é nossa. Eu quero aqui avisar aos irmãos sobre a nossa Santa Ceia. No mês passado nós realizamos aqui a Santa Ceia no terceiro domingo e foi através do kit da ceia, e os irmãos vieram à igreja de uma forma escalonada, e esse mês iremos fazer a mesma coisa. Estaremos aqui no próximo domingo celebrando a ceia do Senhor, também na forma de kits, como foi realizado no mês passado, e também será escalonado de forma que nós não venhamos reunir todos de uma só vez aqui no templo, por causa da situação da pandemia em que o mundo está vivendo, e que algumas recomendações que a gente tem em não termos aglomerações. Portanto, nós iremos seguir isso de uma forma que seja possível a nós. Então estaremos nos reunindo aqui em grupos pequenos, talvez de 10 a 15 pessoas no máximo, e eu conto com a compreensão dos irmãos para que também nós não ficamos sem a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então o secretário, o irmão Rafael, ele vai estar colocando nos grupos de uma forma escalonada, como foi feito no mês passado. Amém? Com a compreensão dos irmãos, em nome de Jesus. E estaremos agradecendo a Deus por mais este culto. E nesta oração, eu quero fazer uma oração por todas as mães. Que Deus venha abraçar a cada mamãe neste dia. Sabemos que nem todos os filhos podem dar um abraço na sua mãe, a mãe não pode abraçar o seu filho hoje, mas que todas as mães sintam-se abraçadas e que Jesus
possa abraçar e confortar a cada um. Amado e eterno Deus, é no nome de Jesus Cristo que mais uma vez nós nos colocamos diante da sua presença em oração. Amado Deus, eu quero agora interceder uma bênção em favor de cada uma mãe. Senhor, vem confortar os corações neste dia, vem abençoar grandemente nesses dias, pois eu sei que muitas mães no dia de hoje não tem mais o seu filho para abraçar, e muitos filhos não têm neste dia a sua mãe para dar um abraço, mas aquele que ainda tem a sua mãe, possa respeitar, possa considerá-la, possa de uma maneira especial ser confortado a cada um. Pai, é o que nós te pedimos agora, e no nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.